Fala galera, meu nome é Roberta, você está no canal Português na Folha. Hoje nós vamos conversar sobre a vírgula e as orações subordinadas reduzidas de infinitivo. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta essa publicação, porque assim você ajuda outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo que está muito completo, gente. Então, a vírgula e as orações subordinadas reduzidas de infinitivo. Vamos por partes, né? Nós já conversamos sobre as orações subordinadas nos vídeos anteriores. Eu falei tanto das substantivas, quanto das adjetivas e das adverbiais também. Então, primeiramente, o que é uma oração? Para que haja uma oração é necessário que haja um verbo, certo? E nós estamos falando de orações subordinadas. Quando nós falamos de orações subordinadas, nós nos referimos ao período composto, né? O que é o período? O período é um enunciado de sentido completo. Quando ele é simples, ele tem apenas uma oração. Quando ele é composto, ele tem mais de uma oração. Ele pode ser composto por coordenação, por subordinação e pelos dois, né? Aqui nós estamos falando apenas das orações subordinadas. Quando eu estou falando de oração subordinada, lembra, eu estou falando de orações que possuem independência sintática, ou seja, elas funcionam como termo de uma outra oração. E o que é funcionar como termo? Quando você diz que funciona como termo, você está dizendo que desempenha um papel, né, uma função sintática, tá? Então, elas desempenham uma função sintática em relação à oração principal. Tá bom? Então, sendo assim, se elas possuem esse papel, né, se elas desempenham esse papel, elas não têm um sentido completo. E aqui eu estou falando sobre as orações reduzidas de infinitivo. Infinitivo é o verbo assumindo uma função nominal, né, que expressa a ação em si. E falando de orações reduzidas, eu tenho orações que possuem a forma nominal, as formas nominais do verbo. Então, quando eu tenho orações desenvolvidas, né, aqui, são introduzidas por conjunções ou pronomes relativos. Quando eu falo de pronome relativo, eu estou falando do quê? Das orações subordinadas adjetivas, né? Além disso, possuem o verbo no indicativo ou subjuntivo. Agora, se eu estou falando de orações reduzidas, o que eu tenho, né? Elas não são introduzidas por conjunções ou pronomes relativos. Por isso, o seu tamanho é reduzido. No entanto, podem apresentar preposição e possuem o verbo em suas formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Funções nominais do verbo. Então, assim, além das funções verbais, os verbos também podem assumir funções nominais. E quando eles exercem função de nome, eles podem adquirir um valor de substantivo, adjetivo e de advérbio. O infinitivo expressa a ação em si. Exemplo, caminhar, agradecer, pressentir. Então, aqui eu trouxe algumas frases para ilustrar como que isso funciona. Porque por muitas vezes eu vejo as pessoas falando, funções nominais do verbo. É o verbo no infinitivo, no gerúndio, no particípio. Tá, mas como que isso se aplica? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o substantivo poderes, né? O verbo poder, ao se substantivar aqui, ele vem antecedido de um determinante e ele adquire também uma flexão de número. Olha só. Os poderes da união. Aqui, o verbo poder se substantivou, então ele vem antecedido de um artigo. Qual o papel do artigo? Determinar gênero e número do substantivo, tá bom? Então, aqui o verbo poder funciona como nome, poderes, tá? Já aqui, por exemplo, o amanhecer caminha. Amanhecer está no infinitivo, é um verbo impessoal, né? Aqui, esse verbo, essa forma verbal no infinitivo, ela adquire um caráter de substantivo, porque ela vem antecedida de um determinante, né? E aqui ela está exercendo uma ação, que é caminhar, né? Aqui nós temos uma linguagem poética, né? Então, como que esse verbo, né, impessoal, ele pode exercer uma ação? Então, aqui, ele tem um caráter de nome, de substantivo, tá bom? Então, essa é a função nominal infinitiva. Já o gerúndio expressa a ação em andamento. Exemplo, caminhando, agradecendo, pressentindo. Chegando à noite, todos jantaram. Aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial, reduzida, temporal, tá bom? No gerúndio. Tá bom? Então, aqui, chegando à noite,
todos jantaram. O que essa oração expressa? Uma ideia de tempo, né? Uma circunstância de tempo. E essa oração, ela exerce uma função de adjunto adverbial. Ela funciona como um advérbio, tá bom? Então, esse gerúndio aqui, ele tem aqui, nesse caso, um valor de advérbio. Já aqui, havia água fervendo na panela, nesse caso, essa forma no gerúndio, fervendo, ela tem um valor de adjetivo, porque não é qualquer água, é água fervendo. Tá vendo? Então, nesse caso, o verbo ferver, aqui ele adquire um caráter de nome, tá bom? De adjetivo. Então, é a água fervendo. Então, é dessa maneira que o verbo adquire um valor, né? Uma função nominal, tá bom? Já o particípio expressa o resultado da ação. Exemplo, caminhado, agradecido, pressentido. Então, terminada a tarefa, os alunos saíram. Essa tarefa aqui, ela tem um atributo, ela está terminada. Aqui, esse particípio tem uma função que? De adjunto adnominal. Então, esse terminada tem um valor de adjetivo. A tarefa está terminada, tá? Então, dessa maneira, esse particípio, ele possui uma função nominal. Observe os seguintes exemplos sobre ambiguidade. Por que eu trouxe isso aqui? Eu trouxe algumas frases, alguns exemplos sobre ambiguidade, para que as pessoas entendam por que é importante saber esse tipo de vírgula. Porque assim, a vírgula, dependendo de como você vai colocar a oração dentro do período, se você vai deslocá-la, se você vai antecipá-la, se você vai colocá-la no final, sabe? Isso muda por muitas das vezes o sentido do que está sendo dito. Então, para que não haja problemas de ambiguidade, né, para que as pessoas não cometam esses erros durante a sua escrita, é importante que essa vírgula seja estudada. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para ilustrar muito bem isso. A aluna escreveu um artigo sobre literatura que vale a pena ler. Essa oração aqui, que vale a pena ler, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Só que eu não sei se ela remete à literatura ou a artigo. Porque você está vendo, a aluna escreveu um artigo sobre literatura que vale a pena ler. É a literatura que vale a pena ler ou é o artigo que vale a pena ler? Entende? Então, essa oração não pode ficar tão longe do termo a que faz referência, tá vendo? Então, a aluna escreveu um artigo sobre literatura que vale a pena ler. Não sei se eu estou falando de literatura, não sei se eu estou falando de artigo. Gerou uma ambiguidade. Como é que eu resolvo? A aluna escreveu um artigo que vale a pena ler sobre literatura. Aqui eu não tenho dúvidas, está vendo que está perto do substantivo. Tá vendo? Essa oração adjetiva, oração subordinada adjetiva explicativa, ela está explicando algo sobre esse substantivo aqui, tá? Ela tem que estar perto dele, tá? Então, o aluno escreveu um artigo que vale a pena ler sobre literatura. Uma outra forma de resolver isso seria alterando o pronome relativo. Então, aqui, a aluna escreveu um artigo sobre literatura, o qual vale a pena ler. Esse pronome relativo aqui, o qual, ele retoma um termo antecedente. O que também é um pronome relativo, só que ele é o relativo universal, ele não varia conforme gênero e número. Esse o qual aqui, ele varia. Então, se eu estou falando de artigo, eu estou falando o qual. Eu não tenho dúvidas, né, de que esse termo, ele está remetendo a artigo, tá bom? O aluno ficou sabendo da aprovação de Maria na faculdade. E aí eu não sei, por exemplo, se é o aluno que está na faculdade quando ele ficou sabendo da aprovação de Maria, tá bom? E ela pode ter sido aprovada em qualquer coisa, sei lá, num concurso, no emprego, qualquer coisa, tá bom? Eu não sei se é o aluno que ficou sabendo quando ele estava na faculdade ou se a aprovação de Maria na faculdade. Eu não sei se ela foi aprovada na faculdade. Então, como é que eu resolvo essa ambiguidade? O aluno, na faculdade, ficou sabendo da aprovação de Maria. Então, quando ele estava na faculdade, ele ficou sabendo da aprovação de Maria. Uma outra forma seria antecipar, né, o adjunto adverbial dentro do período. Aqui eu desloquei esse adjunto. Aqui ele está antecipado. Então, na faculdade, o aluno ficou sabendo da aprovação de Maria. Uma outra maneira, se eu
estou querendo dizer que Maria foi aprovada na faculdade, né, na aprovação dela da faculdade. Se é isso que eu quero dizer, como é que eu faço? Eu antecipo o complemento verbal. Da aprovação de Maria na faculdade, o aluno ficou sabendo. Então, quem fica sabendo de alguma coisa. Nesse caso, da aprovação de Maria na faculdade. Eu peguei esse complemento verbal e coloquei antecipado. Se eu antecipei, ele vem seguido de uma vírgula, tá bom? A mulher lavou o bebê chorando. Eu não sei quem está chorando, se é a mulher ou se é o bebê. Como é que eu resolvo isso? Chorando, a mulher lavou o bebê. Aqui eu sei que quem está chorando é quem? A mulher, tá bom? Ou então eu posso colocar assim: a mulher chorando lavou o bebê. Aqui da mesma forma, eu sei que quem está chorando é a mulher. Eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, reduzida de gerúndio. Tá bom? Se eu desenvolver essa oração, como é que fica? A mulher que chorava lavou o bebê. Agora, se eu quiser dizer que é o bebê que está chorando, a mulher lavou o bebê que estava chorando. Então, essa oração subordinada adjetiva explicativa, ela se refere ao bebê, tá bom? Então, aqui eu estou explicando que era o bebê que estava chorando. Então, você está vendo como é importante saber isso aqui, porque uma vírgula mal colocada, né, um adjunto mal colocado, uma oração subordinada mal colocada dentro do período, gera problemas de ambiguidade. Então, essa é a importância do estudo dessa vírgula. A vírgula e as orações reduzidas de infinitivo. Oração subordinada substantiva apositiva reduzida de infinitivo. Então, eu já falei o que é uma oração, já falei o que é uma oração subordinada. Uma oração subordinada substantiva. Substantiva é quando eu tenho oração subjetiva, né? Objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, apositiva. Ela sendo apositiva, ela é a única que pode ser pontuada por meio de vírgula e exerce função sintática de aposto. Ela sendo reduzida de infinitivo, eu tenho uma oração em que o verbo aparece numa forma nominal, né, e sem a conjunção. Então, eu tenho uma oração reduzida de infinitiva, que a forma verbal vai estar no infinitivo. E uma outra coisa, por que a oração subordinada substantiva, ela não é pontuada por vírgula? Tá? Então, essas orações aqui, que tem um valor de substantivo, elas são orações que se relacionam de forma direta com a oração principal. Então, da mesma maneira que eu não coloco vírgula entre termos que se separam de forma direta, eu não vou colocar uma vírgula entre a oração principal e a oração subordinada substantiva, que também se relaciona de forma direta. Então, da mesma maneira que eu não coloco uma vírgula entre o verbo e o complemento, né, um objeto direto, por exemplo, eu também não vou colocar uma vírgula entre a oração principal, né, onde está o verbo, e uma oração subordinada objetiva direta, que equivale ao objeto direto. Tá me entendendo? Então, assim, da mesma forma, eu não separo o sujeito e o verbo por meio de uma vírgula, porque todos os termos que se relacionam diretamente, eles não podem ser interrompidos por uma vírgula. Tá bom? Então, é por isso que a apositiva é a única que é pontuada por vírgula, porque exerce uma função de aposto. E o aposto, lembrando, ele explica algo, tá? Ele adiciona uma informação a um termo antecedente. Essa informação, ela vem separada por vírgula, tá bom? Então, aqui, apenas quero isto: encontrar a felicidade. Se eu pegar esses dois pontos e substituí-lo por uma vírgula, é perfeitamente cabível. Então, apenas quero isto, encontrar a felicidade. Desenvolvida, essa oração fica como? Apenas quero isto, que eu encontre a felicidade. Oração subordinada adjetiva reduzida de infinitivo. Então, subordinada nós já falamos, né? Adjetiva, que exerce função de adjunto de nominal. Reduzida, né? Que tem um tamanho reduzido, que é a forma verbal no infinitivo, e sem o pronome relativo, porque se trata de oração subordinada adjetiva. Então, restritiva. Ela foi a primeira aluna a passar no concurso. Como é que eu desenvolvo essa oração aqui?
ela foi a primeira aluna que passou no concurso. Essa oração subordinada adjetiva, ela não está separada por vírgula. E o que isso me diz? Se ela não vem separada por vírgula, ela é restritiva. Ela restringe o sentido de aluna. Então, não é qualquer aluna. Foi a primeira aluna que passou no concurso. Tá bom? Então, toda essa oração aqui exerce um papel de adjunto adnominal, tá? E se relaciona aqui junto, né, do termo aluna, tá bom? Ela foi a primeira aluna que passou no concurso. Então, é tudo junto. Da mesma forma que eu não boto uma vírgula entre um nome e um adjetivo, tá? Agora, se é uma oração subordinada adjetiva explicativa, eu vou colocar entre vírgulas. E aí, nesse caso, vai ficar entre vírgulas tanto a desenvolvida quanto a reduzida. Então, vamos lá. A aluna, a passar no concurso, era muito esforçada. Desenvolvida fica como? A aluna que passou no concurso era muito esforçada. Se desenvolvida, essa oração fica entre vírgulas, eu estou explicando algo sobre essa aluna aqui, né? Por isso que ela é explicativa. A oração reduzida, né, no infinitivo, ela também vai ficar entre vírgulas. Lembrando que, assim, tem uma observação a fazer sobre as orações subordinadas adjetivas reduzidas de infinitivo. Essa observação está na gramática de Cunha e Sintra, que é a seguinte: as orações adjetivas reduzidas de infinitivo são mais frequentes no português europeu. No português do Brasil, empregam-se de preferência as adjetivas reduzidas de gerúndio. Então, essa construção aqui, tá, no infinitivo, ela não é muito comum no português brasileiro, mas está aí, está explicado, ele existe e está aqui. A oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo são apenas 6 tipos: causais, concessivas, condicionais, consecutivas, finais e temporais. As comparativas, proporcionais e conformativas não podem ser reduzidas, mas eu vou falar sobre todas elas aqui nesse vídeo, tá? Mesmo essas daqui, porque assim, eu fiz um vídeo anterior no qual eu falei sobre as orações subordinadas adverbiais, mas eu não expliquei sobre cada uma. Então, aqui eu vou falar sobre cada uma. Eu vou falar primeiramente da causal. Então, exemplo: por estudar bastante, ele tirou boa nota. Aqui a oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo está no começo do período. Se ela está no começo do período, ela vem seguida de uma vírgula. Se eu pego essa oração e coloco no meio do período, ela vem entre vírgulas. E essa oração no final do período, a vírgula vai ser facultativa. Isso para a oração reduzida e para a oração desenvolvida também. Então, ele, por estudar bastante, tirou boa nota. Ele tirou boa nota por estudar bastante. Como é que fica tudo isso aqui desenvolvido? Porque estudou bastante, ele tirou boa nota. Ele, porque estudou bastante, tirou boa nota. Ele tirou boa nota porque estudou bastante. Então, esse modelo aqui vai servir para todas as outras orações, tá bom? Aqui eu coloquei as conjunções ou locuções conjuntivas. Pega seu papel e sua caneta, anota isso aqui, por favor. Isso é muito importante para a sua redação. Se você quer escrever um texto coeso, saber as conjunções e locuções conjuntivas é fundamental. Já a concessiva, mesmo sem estudar, ele tirou boa nota. Posso colocar nas mesmas posições que estão expressas aqui na oração subordinada causal, tá bom? Então, concessivo, olha, mesmo sem estudar, ele tirou boa nota. Eu posso dizer assim: ele, vírgula, mesmo sem estudar, vírgula, tirou boa nota? Posso. Também posso dizer assim: ele tirou boa nota mesmo sem estudar, sem a vírgula ou com a vírgula. Posso botar assim: ele tirou boa nota, vírgula, mesmo sem estudar. Ou então eu posso dizer: ele tirou boa nota, mesmo sem estudar. Tá bom? É vírgula no final, quando ela está no final, essa vírgula é facultativa. Desenvolvida, como é que fica? Mesmo que não tenha estudado, ele tirou boa nota. Então, aqui as conjunções e locuções conjuntivas. A oração subordinada concessiva expressa o quê? Uma ideia de concessão em relação ao que está expresso na primeira oração, na oração principal. A condicional.
A oração subordinada adverbial condicional apresenta uma condição que está imposta para que o fato que está expresso na oração principal ocorra. Então, assim, desenvolvida fica como? Se não estudar, ele não tirará uma boa nota. E aí, reduzida, né, eu tenho a forma verbal no infinitivo aqui, né? Eu não tenho a conjunção e eu também não conjuguei o verbo. Então, sem estudar, ele não tirará uma boa nota. Da mesma forma, eu posso colocar, ele, sem estudar, não tirará uma boa nota. Ou então, ele não tirará uma boa nota sem estudar, né? Da mesma maneira como nós fizemos nas anteriores. As conjunções e locuções conjuntivas. Anota isso aí, tá bom? As consecutivas, né? A oração subordinada adverbial consecutiva reduzida de infinitivo. O nome é grande mesmo, tá? Até passar no concurso, ele estudou muito. Eu posso dizer assim, ele, até passar no concurso, estudou muito. Ou então eu posso colocar, ele estudou muito até passar no concurso. E aí, né, essa vírgula seria facultativa. Como é que fica isso aqui desenvolvido? Até que passasse no concurso, ele estudou muito. Consecutiva, o que expressa? Uma ideia de consequência, né, para o que está expresso aqui na oração principal. Então, a consequência dele estudar muito, né, foi passar no concurso. Aqui eu tenho as conjunções e locuções conjuntivas. A oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Expressa o quê? Uma ideia de finalidade, né, para o que está escrito aqui na oração principal. Então, para melhorar a nota, o aluno estudou. Ele estudou para isso, para melhorar a nota. Tá bom? Então, aqui eu tenho o verbo no infinitivo. Essa oração está antecipada, ela vem seguida de uma vírgula. Deslocada, ela fica também entre vírgulas. No final, a vírgula é facultativa, como eu já falei nos exemplos anteriores. As conjunções ou locuções conjuntivas. Então, anota também. Já a temporal. Ao chegar à escola, o aluno fez a prova. Então, expressa uma circunstância de tempo. Como que fica desenvolvida? Quando chegou à escola, o aluno fez a prova. Eu posso dizer assim, o aluno, ao chegar à escola, fez a prova. Ou então eu posso dizer, o aluno fez a prova ao chegar à escola. E aqui eu tenho as conjunções e as locuções conjuntivas. As orações subordinadas adverbiais comparativas, proporcionais e conformativas, que são as orações subordinadas adverbiais que não vão ser reduzidas. Elas não vão ser reduzidas de infinitivo, mas eu gostaria de falar delas, já que eu não falei no outro vídeo sobre cada oração. Então, vamos lá, comparativas. O que expressa as orações subordinadas adverbiais comparativas? Uma ideia de comparação em relação ao que está descrito na oração principal. Então, como qualquer pessoa que estuda, ele passará na prova. Então, da mesma forma como eu falei nos exemplos anteriores, eu posso fazer o deslocamento também. Ele, como qualquer pessoa que estuda, passará na prova. Ou então eu posso dizer ainda, ele passará na prova como qualquer pessoa que estuda. E essa vírgula no final é facultativa. Aqui eu tenho as conjunções ou locuções conjuntivas para você anotar. As orações subordinadas adverbiais proporcionais. Elas estabelecem uma relação de proporção entre aquilo que está expresso na oração subordinada e o que está expresso na oração principal. Então, assim, a proporção que estuda, as provas ficam mais fáceis. Eu posso, né, aqui ela está antecipada, eu posso deslocá-la. As provas, a proporção que estuda, ficam mais fáceis. Ou eu posso colocar essa oração no final, tendo a vírgula facultativa também. Tá aqui as conjunções e locuções conjuntivas para você anotar. E, finalmente, as conformativas. E qual é a ideia das conformativas? Elas estabelecem um modelo no qual se baseia aquilo que está expresso aqui na oração principal. Então, de acordo com o que o professor explicou, né, a prova será fácil. Conforme explicou o professor, a prova será fácil. Eu posso dizer assim, a prova, conforme explicou o professor, será fácil, ou eu posso dizer ainda, a prova será fácil conforme explicou o professor. E aí, utilizando o mesmo esquema de pontuação que já foi explicado nas orações anteriores. E aqui eu tenho as conjunções e locuções conjuntivas.
Bom, é isso. Eu fico por aqui. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se inscreva no canal, curta essa publicação, ative o sininho e assim você vai ficar por dentro de outros conteúdos como esse. Tchau, tchau!